Às vezes, realmente não é possível ir lá falar com a pessoa por conta do estrago que a gente fez ou do estrago que o outro vai fazer, que é maior ainda. Porque na hora que o outro perceber que eu me arrependi, vai se virar contra mim com unhas e dentes. Isso é um fato, isso acontece. O que é que eu posso fazer para remediar isto? Eu vou fazer como? Equilibrando. Eu preciso ir para a minha consciência e analisar se é possível eu ir lá me reconciliar. Se não, eu vou ter que me perdoar. E eu vou ter que me reconciliar com esta pessoa em minha consciência. Porque aquele que eu feri pela minha desatenção também está dentro de mim. Observe que nem sempre é possível ir lá pedir perdão ou perdoar o outro. Porque o outro está em outra fase de suas desatenções. Então, o que eu preciso remover aqui e não me anestesiar com distrações? Eu magoei aquela pessoa, eu fui grosseiro, né? Esse é o lado yang tirano, o lado yang desequilibrado. Então, eu não tenho como ir lá, porque às vezes tenho orgulho, ou porque o outro também é orgulhoso, e eu passei por cima de tudo. Com o yin equilibrado, eu não teria feito isso. Eu preciso ir para dentro de mim resgatar este outro que está dentro de mim, que é semelhante. Quem é dentro de mim que também foi ferido da mesma forma que eu feri? Analisando isto, eu vou sentir a dor que eu causei. E eu não quero sentir. E aí, como é que eu vou remover esse sofrimento, esse sentir? Eu vou para uma distração. Eu vou para um prazer. Mas se no mundo eu causo desprazer, se no mundo eu causo dor, eu vou sempre buscar mais prazer para eu não sentir a dor que eu causei. A dor que eu causo ao meu semelhante, ela é mais dolorosa do que a dor que o semelhante pode causar a mim. Perdoar, por mais difícil que seja, é mais fácil do que se perdoar. Deu para pensar um pouquinho nisso? Por que é que a gente não deve anestesiar as nossas dores com distrações, mas que a gente precisa enfrentar o medo de sentir essas dores e ir para a consciência, para olhar para esses sentimentos? Eu só consigo equilibrar o meu masculino e o meu feminino quando o meu masculino machuca e o meu feminino sente. E aqui, através da consciência, eu posso olhar, ver eu machucando, ver eu ferindo e ver eu sentindo a dor que eu causei. Porque imediatamente, quando eu causo a dor, ela volta para mim. Porque esta dor saiu de mim. Por isso que eu causei a dor. Então isto saiu, bateu e voltou, continua comigo. Mas eu não quero sentir. E aí eu vou para uma distração. Eu vou para a televisão, eu vou para o filme, eu vou para a viagem, eu vou para novos relacionamentos. Eu saio de um relacionamento para outro, de um emprego para o outro, de uma empresa para outra, de um negócio para o outro. Eu fico começando e fico no ciclo. E isto, a vida vai perdendo sentido. O sentido está em evoluir, mas não em repetir. E quando eu sinto que a dor que saiu de mim, através de uma imagem, de uma memória que eu não pensei, que não veio para minha consciência para que eu pudesse olhar, o que acontece? Eu vou lá e repito. Então, para que eu possa equilibrar esses dois lados, eu tenho que trazer o meu lado masculino e o meu lado feminino para a minha consciência. É lá que vai acontecer o equilíbrio e eu vou poder ver sem me identificar. Lembra que eu disse, é mais fácil perdoar do que se perdoar. Quando eu perdoo o outro, foi uma ação do outro. Então eu posso ir para o meu amor, para a minha consciência e dizer, não, a pessoa estava inconsciente. E realmente perdoar. Agora, quando sou eu que causo a dor no outro, como é que eu me perdoo? Trazendo para minha consciência e vendo. Por que é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? E quando é que algo acontece que dispara isso em mim, que eu não tenho controle e isso acontece? A sombra está justamente na minha desatenção. Eu não vi, mas quando eu trago para a consciência eu vejo, faço, olha, toda vez que acontece tal coisa, eu ajo dessa forma. E isto é uma repetição semelhante que eu aprendi com os meus ancestrais, com o meu meio, ou às vezes com as minhas distrações. Às vezes eu tenho um grupo de amigos que sai para se divertir e tem um determinado tipo de comportamento. E tem alguém lá que eu admiro, que age exatamente dessa forma,
que o outro que age exatamente desta forma não necessariamente está errado, mas eu copiei de forma inconsciente e quando um gatilho meu é ativado, aquilo sai, a minha sombra, através deste comportamento. Como é que eu equilibro isso para me perdoar? Vendo onde foi que eu aprendi isso. Mas se eu não conseguir chegar na raiz, eu também posso olhar a ação. Nem sempre eu preciso ir tão longe. Quando foi que eu aprendi? Porque isso também não importa. O que importa é o que eu fiz, para que eu possa me perdoar. Então eu posso olhar qual é a minha ação na consciência e olhar e dizer, isso não é bom, isso não é legal, isso feriu. E eu quero parar com isto. Então como é que eu paro? Eu preciso sentir. Eu preciso sentir ao invés de remover esse sentir. Eu preciso equilibrar isso. E aí eu sinto. E às vezes eu tenho que chorar. Às vezes eu tenho que chorar muito. Me arrepender de verdade. Eu preciso ir para a minha consciência, para essa consciência crística, para essa centelha, levando o quê? Esse meu fardo. Que é quando eu identifico, faço, olha, esta minha ação provoca dor no meu semelhante. Por quê? Porque eu senti. Eu senti quanto doeu lá, porque saiu daqui. E eu não consigo me perdoar. Nesta conversa com o Cristo interior, com a centelha, você recebe amor, mas muito amor. E você consegue ficar irradiado de amor para perceber os seus comportamentos e começar a colocar em prática o amor e não mais a dor. Você compensa no mundo, vendo como é, novamente, nas mesmas situações, vivendo as mesmas situações, só que agora de outra maneira. Vem ideias para você, vem imagens novas, renovadas. Por quê? Porque você olhou para a verdade. Você disse, fui eu que feri e eu preciso me perdoar, mas não consigo. Quando você entende como feriu, por que feriu e como feriu, e não quer e decide não fazer mais, você encontra meios a partir da consciência e a partir do amor, para que quando aconteça novamente, em outra relação, que alguém aperte o gatilho, este gatilho já esteja curado, porque você já se ama o suficiente para entender que assim como você fez, fizeram com você, e muitos ainda fazem. E esse auto-perdão vai se transformando nas suas ações. Acontece de novo, e cada vez você é menos reativo, menos agressivo, mais amoroso. Mas se você remover todas as vezes que o sentimento ruim vem e só ficar com as alegrias e não olhar para as suas sombras, são essas sombras que vão continuar se manifestando, que você vai continuar ferindo, vai continuar não sentindo e vai continuar se culpando e não se perdoando. Tudo isso leva você para fora, para a distração. E aí você começa a compreender como é que as suas memórias levaram você para tão longe de você. Tudo isso é o que este casamento alquímico sugere. Por isso que as relações se repetem e se repetem. Para sair do ciclo de repetições, pare de remover o que você sente que não é bom. Observe, sinta e veja através de sua consciência por que não é bom. E o que não é bom que pode ser modificado para que seja bom. Pare de ferir os outros a partir de si e comece a amar a partir de si. Não é fácil. Essa jornada precisa de muita atenção. Você precisa ter atenção. Precisa ser honesto com você mesmo. Precisa ver a dualidade para encontrar a não dualidade. Gravei um audiolivro para você aprender a se conhecer sem esforço. Está aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Eu desejo que você tenha uma belíssima reflexão com essa audição. Namastê!